de novo a pedidos. Vamos analisar dessa vez o mapa de um cantor e compositor que, apesar de ele ter morrido há 34 anos, ele ainda continua na moda, ele ainda continua muito atual, e a gente vai ver que a atualidade da obra dele se deve à profundidade filosófica das suas letras e canções, tá bom? Vem comigo. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que todos aí estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Dando hoje aí 3 recados iniciais, tá, gente? Primeiro, tá, é sobre meus atendimentos, tá? Eu já estou com a agenda aberta para janeiro. Lembrando que quem marcar ainda nesse mês de dezembro ainda vai pegar a promoção de 50% off, tá bom? Mesmo que eu atenda apenas em janeiro. Aliás, eu só vou conseguir agora atender em janeiro, tá? Que tá tudo tomado. Mas se você quiser pegar aí a promoção 50% off, corre para marcar agora, tá bom? Lembrando que é uma sessão de 2 horas que fica gravada e depois disponibilizada para a pessoa, tá? Não estou parando agora no final do ano, tá? Eu estou seguindo direto. E para o ano que vem eu vou adiantando aqui que eu devo começar a aliar os meus atendimentos, né, atendimentos de astrologia com florais. Tá? No mês de janeiro eu vou estar fazendo uma especialização de florais voltados para a astrologia, de forma que analisar o mapa da pessoa, ver o momento que a pessoa está passando, ou então ver as características, né, de autoconhecimento da pessoa, para tentar receitar o melhor floral possível. Tá? Essa é a novidade para 2024. Fiquem de olho no canal, fiquem de olho aí nas minhas redes sociais, tá bom? Para vocês terem mais informações, ok? O segundo, gente, é um pedido para você que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta do conteúdo do canal e sabe que o conteúdo vai ser bom e relevante, que deixe um like aí na confiança, tá? Que isso ajuda o canal, né? Porque o canal ter uma boa quantidade de likes passa para o YouTube a mensagem que o vídeo é relevante, ok? Eu peço essa força para vocês aí, tá bom? E o terceiro recado, gente, não é bem um recado, tá? É mais para dar um panorama da minha visita à Mystic Fair em São Paulo, lá na Expo Imigrantes, entendeu? Aí no fim de semana de 9 e 10 de dezembro, tá? Como sempre, o que melhor se aproveita da Mystic Fair são os contatos que você faz, as palestras que você assiste e também a parte dos lançamentos editoriais, tá? Então, por exemplo, tem alguns livros aqui que eu comprei na Mystic Fair. Tem esse aqui, ó, 200 tiragens de auxiliares de tarô, do Ney Naif. Ney Naif em parceria com o Juan Campos e Giovanna Lucato, né, que mostram exemplos de tiragens e suas aplicações, né, que exemplos de tiragens e suas aplicações na prática. Tá? Tem esse aqui também, que é do Crowley, do Aleister Crowley, que é a biografia dele. E esse cara aqui tem muito a ver com o biografado de hoje. Né, mas eu comprei por curiosidade, né, mas para ter eu já tenho uma ideia de quem se trata, mas eu quero ter uma ideia mais aprofundada de quem se trata. Tá? Tem esse aqui, os 4 pilares da psicanálise junguiana, que assim, terminando a minha formação em psicanálise freudiana, eu quero migrar para a psicanálise junguiana, que tem mais a ver comigo, tem mais a ver com a astrologia. E tem esse livro aqui que já está meio que se tornando best-seller, que é Jung e o Astrólogo, né, que é da editora Pensamento, só que com a tradução da Márcia Ferreira, que é uma astróloga e psicanalista e psicóloga também, e traduziu esse livro aqui. É um livro obrigatório, eu tenho que ler esse livro esse ano. Tá? Lá na Mystic Fair eu encontrei pessoas que me são muito caras no mundo do esoterismo. Tá? Como o próprio Ney Naif, né, que deu uma palestra sobre arcanos kármicos. Um quase homônimo meu, que é o Renato Ferreira Rodrigues, que deu uma palestra sobre a profissão de cada signo. Encontrei a queridíssima taróloga Vera Cristina Costa Santos, que estava lá na palestra do Ney Naif, né? Sempre é um prazer encontrar a Vera em qualquer lugar. E também o astrólogo e radialista Ricardo Ida, né? Que deu uma palestra sobre o que esperar para os próximos 20 anos, através dos trânsitos e posicionamentos astrológicos que virão aí. Né? Entrada de Plutão em Aquário, conjunção de Saturno e Netuno a 0 grau de Áries, Urano entrando na 4ª casa do mapa do Brasil, essas coisas, tá? Não esperem vida fácil, tá? Tem broca por aí, tá bom? A Mystic Fair é sempre um programão para quem gosta de assuntos místicos e esotéricos, tá?
mas eu acho que a Expo Imigrante está começando a ficar pequena para o evento. Tá? Falando, lógico, especificamente da Mystic Fair São Paulo, que é a que eu frequento, né? Pois a Mystic Fair em si ela migra para várias cidades, né? Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, etc. Tá? Mas pelo menos a Mystic Fair São Paulo, né? Aquele espaço ali da Expo Imigrantes, eu tenho reparado que já está ficando pequeno. Tá? Além de estar ficando pequeno, as salas, principalmente as salas a partir da sala 6, da sala 6 em diante, né? Que fica impossível muitas vezes você assistir às palestras devido ao barulho, né? Pois são salas que elas são salas improvisadas, são improvisadas por divisórios, né? Então elas ficam devassadas por cima, né? E aí você entra o barulho da pessoa que está palestrando do lado, entra o barulho das vivências, que sempre tem, às vezes, gente com tambor, etc. Tá? Então fica um recado aí para o pessoal que organiza a Mystic Fair, se eles virem a assistir esse vídeo aqui, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho do Raul Seixas, né? Esse cantor e compositor, né, que se tornou conhecido como pai do rock nacional. Ele nasceu lá em Salvador, na Bahia, em 1945. E tanto ele quanto a obra dele se tornaram objetos de culto por parte de fãs. Tá? Sendo que alguns fãs nem eram nascidos, tá, quando ele era vivo e fazia a carreira dele. Tá? Muita gente nasceu depois, tomou contato posterior com a obra dele e se tornou fã absoluto. Tá? Para vocês verem a força, a pujança e a atualidade da obra dele. Okay? A indicação desse tema veio de uma cliente minha, tá? Kelly Pedroso, que é lá da cidade de Cuiabá, Mato Grosso, entendeu? Que sugeriu aí essa análise. Tá? Então aí para a Kelly vai um abraço muito forte, tá bom? Esse vídeo eu já vou avisando aqui que não será um vídeo curto, tá? Tenha um pouquinho de paciência. O Raul Seixas, apesar de ele ter morrido muito jovem, com 44 anos, mas para a gente falar da biografia dele e também principalmente das influências a que ele se submeteu, tá? E também que influenciaram as obras dele, não é algo simples, tá? Não é algo assim rápido de se falar. Tá? O Raul Seixas morreu com 44 anos, mas parece que ele viveu uma vida de 88. Entendeu? Ali compactado naqueles 44 anos dele. Tá? Ele era um cara muito cheio de nuances, tá? Um cara muito complexo. Tá? E as dificuldades para fazer esse vídeo já começaram na questão do horário de nascimento dele. Tá? Porque há 2 horários de nascimento. Um para as 8 horas, que a grande maioria das fontes astrológicas que eu pesquisei considera, e o outro para 9 horas da manhã, que começou a ser adotado mais recentemente, depois que a Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado da Bahia, olha que nome importante, imponente, né? Tal da Arpen Bahia, né? Divulgou a certidão de nascimento dele, inclusive citando cartório, livro, folha, tal, mas mostrando ali o nascimento para as 9 horas da manhã. Né? E por conta disso, o próprio site da Astro.com acabou por alterar os dados que vinha mostrando sobre o cantor. Né? O nascimento alterou das 8 para as 9, tem um novo mapa lá. Tá? O link para a matéria da Arpen Bahia está aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Eu comparei os dois mapas, tanto para as 8 como para as 9 da manhã. Tá? Optei por utilizar o mapa das 9. Tá? Não só porque seja algo registrado, oficial, mas porque bate com aquilo que eu pesquisei da vida e das características do Raul Seixas. Tá? Inclusive, eu acho até que o Raul Seixas nasceu um pouquinho depois das 9 da manhã, por conta de uma característica que há nos eixos da casa 4 e 10. Né? Mas depois, lá na análise, eu vou entrar mais em detalhes. Tá bom? Mas continuando, tá? Semelhante ao vídeo do Matthew Perry, né? Eu novamente dei muita sorte no meu trabalho de pesquisa. Tá? Porque de muito procurar, de escarafunchar vídeo, escarafunchar site, texto, comprei até esse livro aqui num sebo, né, que é Raul Seixas, O Sonho da Sociedade Alternativa, eu usei como fonte de pesquisa. Tá? Eu acabei encontrando um vídeo do Regis Tadeu. O Regis Tadeu é aquele crítico musical, famoso até, que ele fez um apanhado biográfico e musical excelente sobre o Raul Seixas. Tá? Para quem não conhece o Regis Tadeu, né, apesar de eu duvidar que alguém não conheça, tá? Ele é um crítico musical famoso, né, na TV e também no YouTube. Tá? Eu conheci, né, não conheci pessoalmente, claro, mas eu conheci já de anos atrás, de assistir ao programa da Luciana Gimenez lá no ano 2000, que é o Super Pop. Né, programa que existe até hoje, mas assim, é uma pálida sombra daquilo que o Super Pop foi lá atrás, há 20 e tantos anos atrás. Tá?
Então eu vou fazer esse vídeo, como eu sempre faço, começando com a parte biográfica, mas já rendendo os devidos créditos ao vídeo do Régio Tadeu. Né? Eu recomendo que vocês, inclusive, primeiro assistam o vídeo dele, ao vídeo dele, antes desse daqui. Tá? O link está aqui na descrição. Ele traz uma análise, uma parte biográfica e musical muito mais detalhada que vai ter aqui. Tá? Mas lógico, assistam e depois voltam aqui, por favor. Né? Então vamos lá. O Raul Seixas nasceu em Salvador, na Bahia, em 1945, numa família de classe média alta. Tá? Era uma família que tinha um certo conforto, certas condições financeiras. Tá? O pai era engenheiro de estrada de ferro, né? Era um homem culto, entendeu? Depois vamos ver a importância que isso teve na vida do Raul Seixas, isso daí. A mãe cuidava da casa, né? Família dita tradicional, entre aspas, né? E ele tinha um irmão mais novo, que está vivo até hoje, se não me engano, tá? E teve uma infância dita normal, né? Com travessuras, molecagens, coisa dele lá com o irmão dele, tá? Mas o Raul Seixas, desde pequeno, ele não gostava de escola, tá? Ele bombou várias vezes ao ano, né? Era um menino travesso, aprontava lá com o irmão dele, tá? Só que ele também lia, né? Lia muito, né? Pois o pai tinha uma biblioteca na casa dele, então ele aproveitava para ler. Tá? Já era apaixonado por música, principalmente lá pelo rock and roll dos anos 50, aquela coisa de imitar o Elvis Presley e tal. E o rock and roll já era parte integrante dele, né? Inclusive o Régio Tadeu fala que o rock and roll era um guia na vida dele. Tanto a leitura dos livros lá da biblioteca do pai dele, né? Também leituras que ele fez posteriores, também o gosto pelo rock, né? Tudo isso fundamentou em muito aquilo que o Raul Seixas viria a ser. Pois aquilo que ele leu de filosofia, leu de psicologia, de história, literatura e tal, influenciaram demais a obra dele. A obra musical dele. Ele montou várias bandas com os amigos dele, né, até que eles resolveram montar uma banda chamada The Panthers, né, que fez até um relativo sucesso lá na Bahia. Entendeu? Até que um dia o Jerry Adriani, né, foi fazer um show na Bahia. Só que nesse show ele teve problemas com a banda dele, ele não conseguiu tocar com a banda dele e acabou se utilizando dos serviços da banda do Raul, né, dessa The Panthers. Tá? E o Jerry Adriano gostou muito deles, tá? E aconselhou que a banda fosse para o Rio. Né? E eles foram, né, tentar a sorte no Rio, mas foi um fracasso. Eles não conseguiram vingar no Rio de Janeiro. Chegaram inclusive a gravar um disco chamado Raulzito e os Panteras, mas que não deu certo. Tá? Eu ouvi algumas faixas desse disco, né? Esse disco tem aí na internet, mas é aquela coisa anos 60, meio açucarada, meio boboca, sabe? Meio jovem guarda. Né? E já tinha muita gente fazendo aquilo no Rio de Janeiro, não era assim nada original, e acabou ninguém se interessando. Tá? Então eles voltaram para a Bahia, né? E mesmo eles tendo recebido no Rio de Janeiro a ajuda do Jerry Adriani, eles receberam ajuda inclusive do Chico Anísio, né, do Roberto Carlos, tá? Mas não adiantou, eles tiveram que voltar, chegaram a passar até fome no Rio de Janeiro, né, se não me engano, e tiveram que voltar para a Bahia, não teve jeito. Tá? Já de volta na Bahia, depois de um tempo, né, o Raul Seixas soube que um diretor da CBS estava na Bahia e foi falar com esse cara para pedir uma segunda chance no Rio de Janeiro. Só que esse diretor viu no Raul Seixas um produtor e não um artista, um produtor musical. Tá? E aí volta o Raul Seixas para o Rio de Janeiro com o cargo de produtor na CBS. Né? Tá? Tipo assim, produtor, executivo, terno e gravata e tal. Imagine vocês o Raul Seixas de terno e gravata como produtor, né? Todo caretão e tal. E ele produziu muitos e muitos discos de artistas na época, né? Principalmente para aquele pessoal mais popularesco, né? Aqueles artistas mais popularescos. Contribuiu lá com arranjos diferentes, sacadas mais poéticas na letra, tá? Tentou passar um pouco de refinamento para aquele público um pouco menos refinado, entre aspas, vamos dizer assim. Tá? Por exemplo, aquela música do Jerry Adriani, Doce Doce Amor, né, daquela época, lá final dos anos 60, foi escrita e produzida pelo Raul Seixas. O autor é o Raul Seixas daquela música. Mas ele não desistia de ser artista, né? Tanto que depois disso ele gravou um disco, ele com outras pessoas, chamado Sociedade da Grã Ordem Cavernista. Né? Mas o disco não foi um sucesso. Né? Tanto que a CBS que jogou, não produziu esse disco, não deu muita atenção para esse disco. Ele não gostou e foi trabalhar como produtor. Ele saiu da CBS e foi trabalhar como produtor na RCA Victor. Tá?
Só que em 1972 ele escreveu 2 canções dele no Festival Internacional da Canção, né? Aquele festival que a Maria Alcina ganhou com o Fio Maravilha, né? Aquilo foi uma virada, foi um turn point na carreira do Raul Seixas, porque as músicas foram classificadas e chegaram na final, né? Ele acabou então sendo contratado pela Philips como artista, que é o que ele queria ser, né? Um artista, tá? E foi daí que ele conheceu também, por essa época, o Paulo Coelho, né? Por conta de um artigo sobre extraterrestres publicado numa revista. O Paulo Coelho publicou esse artigo numa revista e o Raul Seixas, que se interessava por isso, procurou Paulo Coelho, né? E aí veio o primeiro disco solo do Raul Seixas, que é um tal de Krieg Rabandolo, né? Não me pergunte o que significa, tá? Que eu não sei. E o Regis Tadeu fala que é um disco que influenciou e influencia gerações inteiras de fãs do Raul Seixas, tá? Se tornando uma espécie de manifesto de vida para essas pessoas, tá? Isso aí, palavras do Regis Tadeu, né? O Regis Tadeu viu nesse disco toda uma potência na letra, toda uma ódio à liberdade do pensamento, toda uma coisa de crítica social, de crítica ao estabelecido e tal, né? E me parece que esse disco também já foi feito em parceria com o Paulo Coelho, tá? E dessa parceria com o Paulo Coelho veio aquele conceito, né? Aquela idealização da sociedade alternativa, né? Que foi puxada lá do Aleister Crowley, né? Aquela coisa de faça o que queres que tudo é de lei, tá? O Raul Seixas e o Paulo Coelho incorporaram os conceitos do Crowley, né? Alguns dizem que até mesmo as práticas mágicas do Crowley e da Telema, né? E esse conceito veio todo impregnado depois no disco Gita, de 1974. Tá? Inclusive nesse disco tem a música lá, Sociedade Alternativa. E esse envolvimento com os ensinamentos do Crowley, né, com o conceito da sociedade alternativa, chegou quase a ser colocada realmente na prática, né, como uma ordem mesmo. Chegaram até a cogitar a compra de um terreno para criar a tal Cidade das Estrelas, né, baseada naquela coisa da lei da Telema, né, do faz o que tu queres porque tudo é de lei. Só que essa música, a Sociedade Alternativa, ela tinha um tom meio panfletário, né, meio de convocação das massas, tá? E isso acabou atraindo a atenção daquelas serpentes lá do governo militar, tá? E também do famoso, né, do famigerado, melhor dizer assim, Departamento de Ordem Política e Social, tal do DOPS, e que começou a achar que eles estavam fazendo ali uma fomentação, né, algum tipo de revolta contra o governo, né? E o DOPS começou a querer grampear os dois, né? Chamou os dois para se explicarem, né? Inclusive o Paulo Coelho depois foi preso, foi torturado nessa brincadeira. E inclusive aí depois surgiu uma versão, agora recentemente, há alguns anos, que o Raul Seixas teria delatado o Paulo Coelho. Essa história está correndo aí pela internet, tá? Recentemente, isso aí por conta de um livro que publicaram que aventou essa possibilidade, tá? É uma história bem intrincada, meio do tipo lá do que aconteceu com o Simonal, né? Não dá para se estender muito sobre isso, tá? O Regis Tadeu conta em mais detalhes lá no vídeo dele, tá? Só que para resumir, né, o Paulo Coelho acabou sendo torturado pelo DOPS, parece que ele depois ficou desconfiado do Raul Seixas e eles nunca mais tiveram a mesma amizade. A amizade esfriou a partir daí, tá? Nessa época, o Raul já estava começando a se entregar no vício da bebida e também no vício da cocaína. E depois de Gita, o Raul nunca mais conseguiu as mesmas vendagens de discos como os dois primeiros, né? O Krieg Rabandolo e o Gita, né? A amizade entre o Paulo Coelho e o Raul se derreteu de vez. A partir de 1978 ele se entregou demais na bebida, entendeu? Inclusive ele perdeu uma parte do pâncreas, né? Acabou tendo outro parceiro também, teve um cara chamado Cláudio Roberto, tá? Só que assim, em termos de vendagem de disco, nunca mais foi como antes, tá? As vendagens continuaram muito baixas, né? Ele teve depois problemas em shows, tá? Teve um caso estranho na cidade de Caieiras, em São Paulo, onde ele foi fazer um show, mas acho que ele estava tão embriagado que acharam que não era ele, que ele era um farsante, um cover dele próprio. Aí deu confusão, deu polícia, foi uma caca, tá? E ele se jogou cada vez mais na bebida, né? Se internando em clínicas de reabilitação, misturou com diabetes e acabou morrendo no dia 21 de 8 de 1989. Eu lembro bem desse dia, que foi 2 dias antes de eu fazer 21 anos. Eu lembro bem da morte dele. Tá? Então temos aqui um resumo, né? Algo bem resumido mesmo, da biografia do Raul Seixas. Tá?
Repito, para mais detalhes, veja esse vídeo do Regis Tadeu, que está imperdível, né? Tem bastante detalhes ali sobre isso. O Regis Tadeu é um crítico musical, consegue dar pitacos a respeito das músicas e tudo. Também é um vídeo longo, tá? Um vídeo de 1 hora, praticamente. Tá? Mas eu vou entrar agora aqui um pouco nas influências filosóficas. Tá? A obra do Raul Seixas tem uma influência filosófica muito forte, né? E para a gente entender um pouco tanto da biografia quanto da obra dele, a gente não vai poder fugir disso. Tá? Por isso que eu digo, paciência que o vídeo vai ser longo. Tá? O Raul, principalmente por conta das leituras que ele fazia, né? E também por conta da posterior amizade com o Paulo Coelho, ele entrou em contato com os ensinamentos do Aleister Crowley, né? Que é aquele mago inglês, que eu já mostrei o livro aqui, tá? Conhecido como Besta 666. Né? Esse Crowley teria escrito um livro, na verdade ele não é que ele escreveu, ele psicografou um livro de uma entidade chamada Aivas, né? Ou Aivaz, não sei como pronuncia. Tá? Também não dá para entrar muito em detalhe, porque a história do Crowley sozinha daria outro vídeo. Tá? Mas o conceito de sociedade alternativa, aquela coisa do que faça do que quiseres, que tudo é de lei, teria vindo dos ensinamentos do Crowley, ditados pela entidade Aivaz, né, que pregava um novo Aeon, uma nova ordem onde os homens seriam livres para fazer o que quiserem e onde os mais fortes pontificariam. Tá? Eu vou citar alguns trechos desse livro aqui, né, Raul Seixas, O Sonho da Sociedade Alternativa, para se ter uma ideia do que se tratava. Okay? Raul havia percebido que poderia se utilizar das influências do novo Aeon nas pessoas para falar da lei do forte. A lei do forte seria a lei da vontade. A vontade individual não deveria se curvar diante de nada, ela deveria se realizar. Mas isso não é uma proposta de anarquia, como parece no primeiro momento. O indivíduo deveria se autorregulamentar para que houvesse respeito mútuo com os demais. Porém, é claro que sempre haverá disputas entre indivíduos para fazer imperar cada qual a sua vontade. Nesse caso, vence o que for mais forte. Porque maluco beleza é um estado de espírito. Né? Isso aqui é o Raul Seixas falando. Tá? Sem a mão católica no meio, que é uma visão extremamente prejudicial. Coloca os débeis em primeiro lugar. É como se os fortes fossem fracos e os fracos fossem fortes. E tudo isso que foi citado, né, nos remete a uma origem, né, que os mais atentos aí que estão me assistindo, inclusive os mais atentos seguidores aqui do canal, vão logo identificar que é esse bigodudo aqui do lado, né, o nosso Nietzsche, né, que pregava esse tipo de coisa. Tá? E o Crowley chegou a citar Nietzsche como um dos profetas do Novo Aeon. Né? Eu estou deixando 2 links aqui embaixo de artigos que falam sobre isso. Inclusive, um dos artigos tem um título assim, O que há de Nietzsche na obra de Raul Seixas. Para vocês verem que a obra do Raul, né, apesar de ela ser uma obra densa, tem toda uma complexidade que encanta as pessoas até hoje, né, principalmente quando comparada com essa indigência musical da atualidade, a obra dele não era algo filosoficamente original. Né? Não era pensamento original no sentido de ser uma nova forma de pensar ou uma nova forma de interpretar o mundo, que é o que caracteriza a produção de um filósofo. Tá? Mas, na verdade, a obra do Raul era algo que era influenciado por alguém, no caso, o Aleister Crowley, que, por sua vez, tinha sido influenciado pelo Nietzsche. Só que isso, como eu falei, deixou a obra dele complexa, deixou a obra dele densa, né? Complexa e atual, porque acaba sendo algo que as pessoas percebem que tem um conteúdo ali, um conteúdo que fala de liberdade, que fala de contestação do estabelecido, que fala de uma forma meio anárquica de se viver a vida. Né? As pessoas se identificam com isso e isso tem um grande apelo para os jovens das diversas gerações. Tá bom? A tal da sociedade alternativa, né, do faz o que tu queres que tudo é de lei, alguns podem falar que não, isso é para um ser humano do futuro, né, para um ser humano que vai estar mais desenvolvido, né, mais evoluído. Tá? Só que eu discordo um pouco disso, eu não tenho visto o ser humano evoluir em nada. Tá? Pelo contrário, eu tenho visto o ser humano regredir, tá? Inclusive culturalmente. Tá? A gente já falou sobre isso aqui no canal. Tá? E temos que lembrar também que, segundo Blavatsky, nós estamos na idade do ferro, nós estamos no Kali Yuga. Né? Nós estamos numa idade de extremo materialismo,
Numa idade onde o espiritual vai cada vez mais ficar abandonado, vai ser cada vez mais colocado de lado em prol do materialismo, em prol da matéria, em prol das sensações. Tá? Entendeu? Então esse negócio de sociedade alternativa, faz o que tu queres, que tudo vai ser de lei, é algo que vai, se é para o futuro muito, muito, muito distante. Né? Não sei nem se vai ser para essa ronda planetária. Tá? Quando eu falo ronda planetária, é um conceito também que eu aprendi na teosofia, sobre o negócio dos planetas, né? Das sucessões planetárias. Os planetas que são destruídos, surgem novos planetas, tal. Tem aquela coisa da ronda planetária. Tá? Então eu não sei se vai ser para essa ronda planetária aqui que isso vai acontecer. Tá? Porque a nossa Terra, o nosso planeta hoje, segundo a teosofia, ele é o planeta do Kali Yuga. Ele é o planeta onde está tendo a maior parte a maior densidade de matéria. Então está tendo o maior interesse material. Tá? Então eu sou muito pessimista com esse negócio da evolução do ser humano, da evolução espiritual do ser humano. Tá? Basta ver o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Tá bom? Bom, dada essa palhinha aí filosófica e social, vamos agora finalmente, né, para a parte astrológica propriamente dita. Me acompanhe aqui, tá bom? Uma das maiores dificuldades desse mapa, gente, tá? E de longe essa aqui foi a pesquisa mais difícil e trabalhosa que eu já fiz aqui para o canal, tá? Mas a grande dificuldade foi escolher qual dos dois mapas eu iria utilizar, tá? O mapa das 8, que é aquele mapa que é amplamente divulgado aí na internet, qualquer site que você pesquise sobre o mapa do Raul Seixas, ou até vídeo e tudo, vai usar o mapa das 8 horas. Ou então esse mapa aqui das 9, né, que ele é feito de acordo com a descoberta da certidão de nascimento dele, que eu já citei aqui. Tá? Inclusive, essa descoberta fez com que o Astro.com mudasse o mapa dele lá no banco de dados que eles têm, adotando esse mapa das 9. Antigamente era o mapa das 8, que o Astro.com, lá da Liz Green, tinha como mapa do Raul Seixas. Agora esse mapa das 9 aqui, de acordo com a certidão que foi descoberta. Tá? Mas isso não quer dizer que eu iria adotar o mapa das 9 horas só porque alguém descobriu a certidão de nascimento dele, né? Ou então porque o Astro.com mudou, tá bom? Eu fui fazer as minhas pesquisas, eu fui fazer as minhas verificações e eu fui tirar as minhas conclusões e no final acabei optando por esse mapa das 9 mesmo. Aí eu vou explicar por quê, tá bom? Primeiro, por conta desse Urano aqui na 10ª casa. Olha aqui, tá? 10ª casa é o lugar mais elevado do mapa, tá bom? Que é como o mundo nos vê. Né? E, em geral, o planeta que está na 10ª casa, o planeta mais elevado, é o planeta que mais marca as nossas características, tá? E aí mostra como o mundo via o Raul Seixas, né? Via como esse Urano aí, né? Um revolucionário. Alguém que pregava a sociedade alternativa, né? Um sujeito que falava que não queria seguir a vida de uma forma convencional, né? De forma que esse Urano tem tudo a ver com o mundo vê o Raul Seixas até hoje. Né? Um cara libertário, anarquista, inconvencional, contestador. Tinha aquele lance das cidades das estrelas que ele quis mudar, né? E Urano era o céu estrelado na mitologia, né? Vamos lembrar disso. Tá? Também tinha aquele lance lá de disco voador, de crença em disco voador, que fez ele se aproximar com o Paulo Coelho, inclusive. Né? Foi a aproximação inicial dele com o Paulo Coelho foi por conta de um artigo que o Paulo Coelho escreveu sobre discos voadores e tal. Vejam que esse Urano está em paralelo com o Sol, tá? Então reforça mais esse lado contestador, esse lado revolucionário dele, de inconvencionalismo, de rebeldia, de falar de cidade de estrelas e etc. Tá? Outra coisa que eu acho também é que o Raul Seixas nasceu alguns minutos após as 9 da manhã. Tá? Por que eu estou falando isso? Okay? Porque, vejam bem, ó, aqui com o mapa das 9, a cúspide da 4ª casa está a 29 graus de Escorpião. 29 graus e 54 de Escorpião. E a da 10 a 29 e 54 graus de Touro. Perfeito? Agora, se ele tiver nascido um minutinho que seja depois das 9 horas, vamos pegar aqui, a cúspide da 4ª casa já vai para 0 graus de Sagitário e a de 10ª para 0 graus de Gêmeos, tá bom? Perceberam? E eu acho que isso tem tudo a ver, primeiro, com a origem familiar do Raul Seixas, tá?
porque ele veio de uma família de classe média relativamente abastada, né? Ele tinha, inclusive, ele não era nenhum pobretão, ele tinha o próprio carro na juventude, lá nos anos 50, para vocês terem uma ideia. Ele não era nenhum pobrezinho, né? Temos esse Sagitário com esse Júpiter de segunda casa aqui, ó, né? A gente já pode considerar de segunda casa, que é a casa de valores. Tá? Então ele começou uma vida relativamente abastada, né? Mas terminou a vida não se importando lá muito com o dinheiro. Tá? Então nós temos Netuno aqui. Terminou inclusive com problemas financeiros, né? Tá? E falava inclusive que já no final da vida, se você elogiasse, por exemplo, os óculos dele, ele tirava os óculos e dava para você. Ele não ligava mais para coisa financeira. Né? Ele não ligava mais para o valor financeiro das coisas. Okay? Isso sem falar que a mãe dele, ao que tudo indica, ela era uma pessoa extremamente generosa. Né? Eu assisti a entrevistas dela, inclusive uma entrevista de rádio que ela deu com uma rádio de Diadema. Né? E o Raul também ele foi influenciado por um ambiente onde havia uma biblioteca dentro da casa dele. O pai dele tinha uma biblioteca. Então a gente tem Gêmeos aqui, ó, né? Na cúspide da 10ª casa. Né? Então livros, biblioteca é Gêmeos, Gêmeos ou Virgem. Né? Ou é Gêmeos ou é Virgem. Tá? O pai dele também era engenheiro, que tem a ver com esse Urano aqui de 10ª casa. Né? E sem falar que o Raul Seixas também ficou sendo conhecido no mundo como intelectual. Né, intelectual, então cúspide da 10ª casa em Gêmeos. Tá? Então, para mim tem tudo a ver ele ter nascido pouco depois das 9 da manhã. E não às 9 da manhã exatamente, porque é meio inverossímil isso. Né, de você nascer exatamente às 9 da manhã. É um arredondamento isso daí. Tá? E outra coisa também, tá? Se essa quarta casa tivesse Escorpião, né, e o mapa das 8 da manhã faz essa quarta casa estar aqui no meio de Escorpião, faria com que essa oposição Lua-Plutão aqui, que é uma oposição problemática, ó, temos aqui, faria com que essa oposição aqui fosse trazida de assuntos da infância dele. Tá? Então tem uma infância problemática, com uma mãe problemática, uma mãe manipuladora, entendeu? Uma mãe que não queria, às vezes uma mãe que tem narcisismo patológico, coisas desse tipo. Tá? E não me pareceu que foi das pesquisas que eu fiz dele, não. Tá? A mãe dele me pareceu ser uma pessoa muito generosa, muito representante desse Júpiter aqui, entendeu? Muito orgulhosa dele, inclusive pelo que eu vi na entrevista do rádio e tudo. Tá? Posso ser que eu esteja enganado, mas não me parece que isso daí ele tem uma quarta casa em Escorpião. Tá? Para mim essa quarta casa já está em Júpiter aí. Entendeu? Ele nasceu um pouquinho depois das 9 horas da manhã. Tá bom? Eu vou usar esse mapa aqui inclusive, tá bom? E tem uma terceira situação, gente, que eu fiz também de pesquisa, que eu peguei o mapa dele e fiz uma sinastria com o mapa do Paulo Coelho. Vamos fazer aqui? Uma sinastria com o mapa do Paulo Coelho, tá bom? Aqui. Eu vou até mesmo inverter aqui, ó. Beleza? Tá? Vê que o Paulo Coelho, ele põe Mercúrio e Vênus diretamente no ascendente do Raul Seixas, tá? Diretamente no ascendente do Raul Seixas. Então temos aquela coisa da arte e da escrita, né? De uma parceria da arte e na escrita. Tá? Porque na sinastria, sempre que a gente coloca planetas no ângulo do outro, isso se torna sumamente importante para o relacionamento. Tá? E outra coisa, o Paulo Coelho coloca o nó do norte em cima do meio do céu do Raul Seixas. Tá? Então aquela coisa de um destino profissional meio kármico, né? Tanto que o Paulo Coelho ainda é muito conhecido como parceiro do Raul Seixas. Né? E todas essas situações aqui não acontecem no mapa das 8 horas da manhã, porque eu já verifiquei. Tá? Outra coisa curiosa é que o Paulo Coelho, ele punha, aí independe do mapa, tá? Mas ele põe Marte em cima do Sol do Raul Seixas, aqui. Né? E isso aí está documentado, isso, que a relação deles não era fácil. Tá? O Raul falava que eles eram amigos e inimigos ao mesmo tempo. Tá? Brigavam adoidado,
tá? Tinha uma relação tumultuada, mas por conta dessa relação tumultuada, por conta da pressão, né? Por conta da energia, acabava saindo coisas boas. Né? Era um negócio que a energia da relação tumultuada dele gerava bons frutos em termos de música e poesia e tudo. Tá? Mas aí, ao mesmo tempo, uma relação de parceria intelectual e artística. Olha aqui. Tá? Então, para mim, o mapa que eu vou utilizar é realmente esse mapa das 9h01. Tá? Já colocando ele como nascido após as 9 horas da manhã. Tá bom, gente? Mas vamos continuar, tá? Pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser que surjam dados novos que me desmintam, né? E eu acabo tendo que rever tudo isso daqui, tá? Mas rever tudo em prol do mapa lá das 8 da manhã. Não teria problema nenhum, eu teria humildade suficiente para rever tudo isso, ok? Mas vamos continuar, né? Vamos ver o que o ascendente está em Leão, né? Tá aquela coisa que ele tinha da presença de palco poderosa, aquela coisa dramática, que se impunha. Apesar dele me parecer que era uma pessoa até mesmo franzina, magrinha, tudo. E o regente desse ascendente está aqui na 11, olha aqui. Mostrando as suas preocupações sociais. Né? Onde está o regente do ascendente estão as nossas preocupações de vida, nossas preocupações intelectuais, as nossas inclinações, vamos dizer assim. Né? E o Sol na 11 também funciona muito como o Sol em Aquário, tá? E ele tem muita coisa de aquariano, né, o Raul Seixas. Tem esse Urano elevado, tem essa Lua em Aquário, tem esses planetas todos aqui, se bem que é só o Sol, né? Saturno e Mercúrio já podem ser considerados de casa 12. Mas ele tem muita coisa de Aquário, tá? Tem a Lua em conexão com Urano. E aí a gente tem aquela coisa, quando fala da casa 11, né, aquela preocupação social, é a coisa da sociedade alternativa, a sociedade do futuro. Está conjunto a Saturno e a Mercúrio, né, tudo em Câncer, né, mostrando aquele lado talvez mais intimista dele, ele ser uma pessoa quieta, na intimidade, reservada, na intimidade dizendo que ele era até mesmo sentimental, a gente está falando de Câncer. E esse Saturno na 12 mostra aqui essa coisa da reserva mesmo, ser uma pessoa mais reservada, né? E conjunto ao Sol meio que deprime um pouco essa exuberância do Sol, torna ele mais reservado mesmo, mais quieto, tá? No caso também muito intelectualmente disciplinado, olha essa conjunção de Saturno com Mercúrio aqui, né? Então aquela coisa dele ter se enfiado na biblioteca do pai, ter lido aqueles livros todos. Ele provavelmente leu de forma muito forte sobre filosofia, espiritualismo, transcendência, vê que a gente está falando da casa 12. Né? Então realmente parece que ele era realmente uma pessoa estudiosa. Tá? Essa Vênus aqui está muito forte, está elevada, está no meio do céu aqui, está dignificada em Touro, tá? E conjunto ao meio do céu. Tá? Vênus muito forte aqui. Né? Que é corregente da segunda casa, porque Libra está interceptado também aqui na segunda casa. Tá? E ele era um artista, né? Ele ganhava o dinheiro dele, segundo a segunda casa, através das artes, né? A carreira nas artes, que é Vênus aqui na casa 10. Tá? E aí essa Vênus, aí no meio do céu, em quadratura com o ascendente, mostra novamente talento artístico, né? Aquele talento artístico exuberante, porque a quadratura, né? Excesso de energia. Pode mostrar genitores que eram amorosos e tolerantes. E também um dom para atrair pessoas que cuidem dela. Tá? A pessoa que tem uma quadratura de Vênus com ascendente mostra aquela coisa de atrair pessoas que acabem cuidando dela de alguma maneira. Você atrai pessoas que queiram cuidar de você de alguma maneira. Tá? E o Raul teve o Marcelo Nova. Né? O Marcelo Nova deu um baita apoio para ele no final da vida dele. Teve o Silvio Passos, que fundou o primeiro fã-clube do Raul, tentou ajudar o Raul no final da vida. Teve o Jerry Adriani, que deu uma força no começo da carreira. O Chico Anísio tentou dar uma força no começo da carreira. O Roberto Carlos tentou dar uma força para ele no começo da carreira e por aí vai. Tá? Então ele teve essa coisa de gente que tentou ajudar, gente que tentou cuidar dele no início da carreira dele. Tá? Por conta dessa Vênus aí quadrando ascendente. É uma coisa de sorte que ele teve. Né? É uma Vênus que está conjunta a Marte. Aqui, ó.
mostra aí um lado muito sensual, muito sensível, muito charmoso. Tá? Ele era um cara jeitoso com as mulheres, mesmo porque esse Marte aí está em Touro, não é assim, aquele Marte agressivo e tal. Então ele tinha todo um jeito, ele tinha todo um charme. Né? Essa Vênus em trígono com Júpiter aqui, ó. Eu sempre erro. Essa Vênus em trígono com... Aqui, ó. Vênus em trígono com Júpiter. É um trígono exato, tá bom, gente? Mostra uma parte dele ser caridoso, simpático, afetuoso, boa praça, generoso, popular, né? Com boa sorte, boa capacidade de ganhar dinheiro, mas também de gastar, doidado. Né? Ele que está envolvido aí a segunda casa, né? Júpiter está na segunda casa. Né? Uma grande quantidade, talvez, de casos amorosos, que foi um fato notório da vida dele. Ele sabia realmente lidar com as mulheres, ele casou 5 vezes e todas as vezes foi ele que se mandou. Tá? As mulheres amavam ele, queriam ficar com ele, mas ele chegava talvez num ponto ele não queria mais. Né? Ele não queria mais o relacionamento. Porque ele também tinha um lado emocionalmente desapegado. Olha essa lua aqui em Aquário. Ó. Talvez chegasse uma hora em que ele esfriasse e cortasse os laços. Tá? E é uma lua em trígono com Urano. Aqui, ó, trígono com Urano. Né? E essa lua está no signo de Urano, está em Aquário. Tá? Isso aí reforça ainda mais o aspecto. Tá? Gera também intuição, gera inovação, gera procura por novas formas de autoexpressão, gera magnetismo pessoal, mas tem esse lado meio desconectado emocionalmente, esse lado frio. Esse lado que a parte emocional dele muitas vezes é muito mais para grupos, muito mais para a sociedade do que para pessoas individuais, vamos dizer assim. Né? Ok, que essa lua com Escorpião traz um quê aí de manipulação, pode trazer um quê de manipulação pessoal. Né? Tem isso também. Depois a gente vai ver essa lua com mais detalhes, tá? Essa lua com Plutão aqui. Ou então quando ele começasse a se sentir emocionalmente controlado, né, ou então emocionalmente preso por conta dessa lua com Plutão, a saída dele era o que? Era desapegar. Né? Vejam que personalidade complexa ele tinha, ele podia se sentir emocionalmente controlado, emocionalmente preso de alguma maneira. Qual era a saída dele? Desapegar. Né? Depois a gente volta dessa lua com Plutão, como eu já disse. Tá? A lua rege a 7ª casa. Tá? Ela está na casa 6 e rege a 7ª casa. Daí a gente pode ver a importância das parcerias no trabalho dele. Ele teve vários parceiros no trabalho, não só parceiros de composição, né? Parceiros de trabalho, não só Paulo Coelho. Vejo que essa lua está em trígono com Urano na 10ª casa dele, como eu já citei, e essa lua está em paralelo com o meio do céu. Olha aqui, a lua em paralelo com o meio do céu. Né? Mostrando parceiros sendo importantes tanto no trabalho, casa 6, né? Casa 6, como na carreira, ela estando aqui em paralelo com o meio do céu. Tá? Então, parceiros importantes no trabalho e na carreira. Né? Vamos ver agora esse pequeno triângulo aqui envolvendo Júpiter, envolvendo Vênus e envolvendo Mercúrio. Olha aqui. Olha aqui. Né? Júpiter trígono com Vênus, né? E os dois em sexto com Mercúrio. Tá? É um aspecto muito forte, porque eles estão todos no mesmo lugar, estão todos eles no grau 20. Né? Vênus no grau 20 de Touro, Júpiter no grau 20 de Virgem e Mercúrio no grau 20 de Câncer. Tá? É muito forte e também muito misterioso. Tá? Eu vou explicar por quê. Tá? Vejam que esse trígono ele envolve o regente da 9ª casa, que é Vênus. Tá? Veja que a 9ª casa corta em Touro. Então, Vênus é o regente dessa 9ª casa aqui. Tá? Então, esse regente da 9ª casa é em trígono com Júpiter. Um trígono exato com Júpiter. Tá? Sendo que Júpiter ele é regente do quê? Ele é regente da 4ª casa, ele é regente da 5ª casa e ele é regente da 8ª casa. Ok? Então, nós temos um talento
nós temos uma facilidade, né, que está falando de trígono, que envolve ideias, ideais e filosofia, tá, com grandes habilidades inatas, Júpiter na segunda casa significa grandes habilidades, que tiveram origem aonde? No lar de origem, né, quarta casa, tiveram origem na vocação dele, daquilo que ele amava fazer, quinta casa, e do lado psíquico dele, que é a oitava casa. Tá? Então é um trígono, né? Um trígono artístico e espiritual, é um trígono artístico e filosófico, né? Envolvendo filosofia, envolvendo ideias, envolvendo coisas que ele trouxe da formação infantil dele, da formação primeva dele, envolvendo coisas que ele gostava de fazer e talentos que ele tinha, a vocação também, que a quinta casa fala de vocação, e envolve o lado psíquico dele, envolve aquilo que ele tinha lá no âmago, lá do psiquismo dele. Tá? Tudo isso daqui ele colocou em prol do quê? Ele colocou em prol, ó, o pequeno triângulo, ele colocou em prol de uma comunicação que ele fez aonde? Ao mundo. Por que ao mundo? Porque o Mercúrio rege a 10ª casa. A música dele, né, a mensagem dele reuniu todos esses campos aqui, ó, reuniu tudo isso daqui, né, através dos seus planetas regentes, né, as características dessas casas aqui, e ele colocou isso, ele mandou isso para o mundo, numa comunicação ao mundo, atingindo o inconsciente coletivo das pessoas. Então, aquilo que ele mandou para o mundo tinha um apelo ao inconsciente coletivo das pessoas. Tá? Talvez aí esteja explicado o alcance atemporal das músicas e da mensagem do Raul Seixas. Porque quando a gente fala de 12ª casa, nós estamos falando daquilo que está acima da matéria. Não é uma casa material que nem a 6ª casa. A 6ª casa é uma casa material, que fala do dia a dia, fala da rotina, fala das contas para pagar. Né? Não, aqui ele jogou uma mensagem que ficou no inconsciente coletivo da sociedade, no inconsciente coletivo das pessoas, a ponto de ter gente que nem viveu a época dele chegar nos shows e pedir assim, toca Raul. Ou então gente que nem conheceu ele direito ter pedido, por exemplo, para fazer o mapa dele. Tá? Não vivia naquela época, mas pediu para fazer o mapa dele. Acha ele maravilhoso. Por quê? Porque a mensagem que ele passou, a mensagem que ele emitiu para o mundo, atinge as pessoas de uma forma no seu inconsciente coletivo. Entendeu? Então as pessoas captam isso daí, se identificam com isso daí e pedem isso. Talvez eu tenha dado uma viajada aqui, tá, gente? Mas é mais ou menos isso que eu interpretei desse pequeno triângulo aí, tá bom? Temos aqui Netuno também na 2ª casa, olha aqui, né? Que é a casa das habilidades, dos dons, né? Quadrando o Sol. Né? Nós temos uma quadratura de Netuno aqui com o Sol. Aqui está a quadratura. E aí a gente já tem aqui um lado meio problemático, né? Ainda mais com Netuno regendo essa 8ª casa dele. Né? Netuno rege essa 8ª casa aqui que corta em peixes. Mas aí também nós temos muita sensibilidade, né? Muito dom artístico, né? Porque Netuno é arte, Netuno é música. Né? Então, ele na 2ª casa ele dá dons artísticos, ele dá dons musicais. Né? Ainda mais porque Netuno, o que ele faz? Ele faz trígono com essa lua aqui. Né? É um trígono importante porque foi algo que ele colocou em prática. Né? Lua na 6ª casa. Ele conseguiu colocar as habilidades artísticas e musicais dele na 6ª casa. Tá? Só que tem o lado de fugir da realidade. Né, por conta do Sol quadrando Netuno, de dar assim viajadas para fora da realidade, viajadas essas que podem ser tanto espirituais, como também podem ser alcoólicas e psicodélicas. Né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Tá? E vejam que Netuno é música, né? Netuno é cinema, ele também faz um trígono aqui com o meio do céu. Trígono de Netuno com o meio do céu, que é a parte da carreira. Né? Então, o que é que nós temos aqui? Um dom musical, um talento artístico, auxiliando a carreira e profissão.
né? Ou então dons musicais e artísticos como carreira e profissão, reforçando essa Vênus aqui que é corregente da segunda casa. Tá? Não precisa falar muita coisa também, né? Sobre isso daqui, sobre as características artísticas e musicais dessa pessoa. Tá? Agora vamos ver um lado bem problemático do mapa dele. Tá? Lembrando que a gente não vai conseguir explorar esse mapa inteiro. Ele é muito rico, rico até demais, talvez um dos mais ricos e complexos que eu já peguei pela frente, tá? Que eu já tenho entrado em contato, ou que eu vou entrar em contato. Tá? Mas a gente tem essa oposição de Plutão com a Lua, olha aqui. Né? Já citei essa oposição antes, mas agora a gente vai desenvolver um pouquinho mais. Tá? Essa oposição de Plutão com a Lua aqui. Em geral, mostra problemas com a mãe ou com a família de origem, esse tipo de aspecto. Tá? Tipo, mãe muito controladora, mãe que quando a criança nasceu estava em depressão, ou estava num relacionamento abusivo com alguém, ou então com algum outro tipo de problema pessoal quando a criança nasceu, de forma que a criança capta emocionalmente isso de alguma forma, de alguma maneira. Tá? E fica com algum trauma emocional por conta disso. Tá? Mesma coisa é lua de oitava casa, mesma coisa, também indica esse tipo de coisa. Lua de oitava casa, câncer na cúspide da oitava casa, entendeu? Só que de uma forma um pouco menos intensa, né? Porque o planeta sempre é mais forte que o signo. Né? Ou então Plutão na quarta casa. Essas combinações de significantes de Plutão e Lua. Né? A Lua em aspecto tenso com Plutão, ou então Lua na oitava casa, ou Plutão na quarta casa, que é uma casa da Lua. Câncer na cúspide da oitava, por aí vai. Tá? Pode também mostrar um genitor muito poderoso e opressor, tá? Coisas assim, ok? Mas não é o que me parece que ocorreu na vida do Raul Seixas, tá? De tudo que eu pesquisei, nada me mostrou isso. Tá? Mas mostrou aquilo que eu falei, entendeu? Uma família de classe média alta, entendeu? Até bem equilibrada, bem tradicional, vamos dizer assim, tá? Mas a gente tem que ver que se trata de uma oposição da casa 6 com a casa 12. Tá? Isso aí pode indicar problemas de saúde, sexta casa, oriundos de problemas psicológicos, 12ª casa. Ou então problemas físicos, né, sexta casa, de origem kármica, 12ª casa. Tá? Só que outra coisa que pode indicar também é que Plutão ele rege a terceira casa. Aqui, ó. Terceira casa cortando em Escorpião. Tá? Então ele rege a terceira casa, que é a casa dos primeiros estudos. Né? E a gente tem que lembrar que ele foi um péssimo aluno, ele não gostava de escola. Ele preferiria ficar na dele, ele preferia ficar assim, na dele, isolado, estudando sozinho, né? Coisa de 12ª casa, tá isolado, tá sozinho. Né? E recebia a oposição da mãe dele, né? Porque a mãe dele queria que ele se atentasse às obrigações escolares, né? Aquela coisa da lua, né? As obrigações diárias, né? Aquela coisa de lua na sexta casa. Tá? Isso aí é uma outra possibilidade. Né? Como a gente está falando de uma oposição com Plutão, né? Pode ter marcado mais fortemente isso, isso pode ter marcado ele mais fortemente do que a gente acha, do que a gente pensa. Tá? Só que tem um outro lado aqui, de Plutão na 12ª casa, que Plutão é a casa do inconsciente coletivo, como eu já falei. Né? É ali onde pairam as ideias que estão no ar, né? E você capta essas ideias, dependendo do planeta que você está aqui, principalmente se for planeta transpessoal. Tá? Eu sempre cito o caso do Hitler. Né? O Hitler tinha Urano na 12ª casa, e ele captou as ideias violentas que a sociedade alemã estava tendo e colocou isso em prática, colocou isso para fora. Na verdade, tudo que ele falava, aquele jeito violento, aquele jeito apelativo dele, ele falava o que a sociedade alemã estava pensando. Tá? E com esse Plutão aqui, o que pode ser que o Raul Seixas captou? Né? Ele talvez tenha captado aquele lado da sociedade e da contracultura, né? Aquela coisa contestadora dos anos 60 e 70, que envolvia também misticismo e ocultismo. Né? Envolvia uma nova ideia da sociedade, entendeu?
e trouxe isso em oposição aos costumes do passado, que sexta casa, né? E no caso a Lua, né? Mais a Lua é o passado. Aquela coisa do dia a dia, sexta casa, do trabalho e do emprego rotineiro, sexta casa. Entendeu? Tudo aquilo que ele fala naquela música Ouro de Tolo. Aquela música Ouro de Tolo é sexta casa, né? Eu não quero ficar preso no apartamento esperando a morte chegar, a prestação do Corcel 73, etc. Tá? Você pode observar que aquilo tudo é uma manifestação que ele está falando contra coisas da sexta casa, basicamente, a música Ouro. Tá? Então foi alguma coisa que eu tento interpretar aqui na minha van filosofia. Algo que ele captou da geração dele, do coletivo da geração dele, do inconsciente coletivo da geração dele, que ele colocou em oposição ao quê? Ele colocou em oposição àquela coisa da música Ouro de Tolo. Né? A prestação do carro, o cara que está aposentado no apartamento esperando a morte chegar, entendeu? Que ganha 4 mil cruzeiros por mês e por aí vai. Que aquilo é bem. A música Ouro de Tolo é uma ode contra a sexta casa, se a gente for analisar bem. Né? E isso se manifestou de forma filosófica, porque a gente está falando de uma T-square com Marte na nona casa. Tá? Tá aqui, ó. É uma T-square fortíssima aqui. Tá? Se manifestou de uma forma filosófica e um tanto agressiva. Né? Quando ele não falava de um jeito assim, calmo, ele falava de um jeito contundente, contestador. Né? Então, meio que realmente ele foi um contestador, ele foi um crítico dessa sociedade conformista, né? Dessa sociedade materialista. Né? Alguém que sentiu uma necessidade interna muito forte, porque a T-square é uma coisa que cutuca, né? De contestar valores do cotidiano, né? Valores do dia a dia, valores da classe média, tá? Que é aquela coisa da sexta casa. Tá bom? Contestou de que maneira? De uma forma um tanto agressiva e de uma forma filosófica. Né? Ele trouxe muito daquela coisa da filosofia do Nietzsche, que eu já citei aqui. Também teve coisas aí que eu já vi que alguns apontam que ele trouxe do Schopenhauer, entendeu? E por aí vai. Entendeu? Então ele usou essa parte filosófica aqui para dar vazão a essa necessidade de contestação que ele tinha. Tá? Não sei se foi outra viajada, tá, gente? E para a gente finalmente terminar essa análise, gente, algumas pessoas vão me perguntar sobre aquilo que no passado era chamado de magia negra, né? Hoje eu não sei se pelo politicamente correto, por causa do politicamente correto, a gente pode falar ainda, falar de magia negra, né? Sei lá que magia, tá? A gente poderia colocar, que nome a gente poderia colocar no lugar aí, tá bom? Há indicações no mapa dele desse tipo de magia? Sim. Tá? Há indicações. Tá? Netuno ele é uma indicação de magia negra, tá? De magro negro. Ele é um significante disso e está regendo a oitava casa. Tá? Que é uma casa de espiritismo, que é uma casa de magia. Né? E está em quadratura com quem? Está em quadratura com o Sol. Isso é uma indicação. Tá? E temos Plutão também de segunda casa. Entendeu? Só que aqui, como ele está de segunda casa, talvez você indicaria mais a pessoa sofrendo magia negra dos outros. Tá? Não ele fazendo a magia negra. A magia negra estaria ele aqui na sexta casa. Tá? Seria ele sofrendo a magia negra dos outros. Se bem que nós temos essa oposição com a Lua aqui, né? E temos o que a gente chama de efeito acidental. Né? Um planeta numa casa sempre reverbera seus efeitos na casa oposta. Tá? Numa dessa pode ser. Né? Que ele tenha praticado talvez esse tipo de magia de alguma maneira. Tá? Não tem assim uma indicação precisa, mesmo porque tem gente uns falam que sim, que ele praticou isso, que ele foi adepto disso. Outros falam que não tem nada a ver, que isso daí veio lá da parte do Paulo Coelho. Não sei, tá? Isso tudo são apenas indicações. Há indicações aqui? Há, mas são apenas indicações. Tá? Eu também tenho Netuno tenso com o Sol e nem por isso mexo com isso. Né? São tudo apenas indicações, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Né? Repito que foi o mapa talvez mais desafiador que eu já encontrei, talvez que eu vá encontrar, né? Pelos motivos que eu já falei.
Mas eu acho que valeu a pena, né, como aprendizado e até para meu próprio enriquecimento cultural. Tá? Eu estou terminando esse vídeo aqui no dia 24/12. Tá? Não quis colocá-lo no dia 24/12, porque era Natal, as pessoas estavam mais preocupadas com outra coisa. Tá? Eu já vou desejando a todos um feliz 2024. Quero agradecer a todos que me acompanharam durante esse ano, que o canal já vai fazer um ano, se eu não me engano, março do ano que vem, se eu não me engano, o canal vai fazer um ano. Quero agradecer a todos que me acompanharam nisso daí, tá bom? Eu garanto para vocês que eu sempre tento trazer o melhor de mim aqui para o canal, tá? E também o melhor de mim nas consultas que eu faço, nas consultas que eu atendo, tá? Os conteúdos são muito pesquisados, tá? Eu não ponho qualquer porcaria aqui, muito pelo contrário, eu pesquiso, eu leio, eu vou aqui e ali. Esse vídeo aqui para fazer levou 3 dias, eu achei que ia levar pelo menos um dia de pesquisa, levou 4 dias de pesquisa. Tá? Por conta do mapa e também por conta das idas e vindas a respeito do Raul Seixas. Raul Seixas, até depois de morto, ele cria polêmica, né? Ele cria contestação. Tá? Mas um feliz 2024 a todos, tá? Junto às suas famílias, junto aos seus bichos, junto aos seus amigos e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal se for do seu interesse, compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto e também não esqueça de deixar o seu comentário, tá bom? Caso você queira. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, cuidem-se, ó. Tchau, gente. Feliz 2024, ok?